A gente recebeu a notícia hoje cedo sobre a lesão da Lara, ou seja, mais um problema para o José Roberto Guimarães administrar ali dentro da seleção brasileira às vésperas da estreia na edição 2023. Como que fica essa seleção agora, Kaká, sem uma central, né? No caso, sem a Lara? Tem a Carol, que acabou de sair do Campeonato Sul-Americano pelo Dentil Praia Clube, tem a Diana, que estava treinando junto com a Lara há mais tempo em Saquarema, e a Lorena, né, que não fez uma boa Superliga pelo César Vôlei Bauru. Então, a Lara, na verdade, ela era, na cabeça do Zé Roberto, penso eu, Vanessa, a quarta opção. Mas é lógico que a gente sempre lamenta uma contusão, né? E a contusão da Lara, que vinha de uma ótima fase no Fluminense, teve a oportunidade no último amistoso contra o Japão de jogar um pouco mais. Segundo as informações que a gente teve, ela estava indo bem, estava fazendo um bom jogo, mas, infelizmente, teve essa entorse no joelho esquerdo. E eu acho que, em termos coletivos, o Brasil não vai ter muito problema, porque não acho que Carolina e Diana teriam sido preteridas para que a Lara jogasse nas próximas partidas. A Lara poderia fazer uma entrada, caso elas não estivessem bem, a Lorena também não desse resultado, porque eu acredito que a Lorena é a primeira opção do Zé Roberto, né, para substituição. Mas a gente sempre lamenta, porque a Lara está buscando tanto, né, Vanessa? Tantas vezes convocada, poucas chances, poucas oportunidades, e talvez nessa primeira semana sem a Thaísa, ela teria definitivamente uma chance de mostrar que ela pode estar entre as 4 centrais que devem fazer parte dos próximos elencos. Inclusive, a Lara, a gente como comentou, né? A Lara, ela começou a treinar mais cedo para a Liga das Nações, ela e a Diana ficaram um tempinho ali em Saquarema sozinhas treinando, e ela vinha sendo aproveitada nesses jogos treino que o Brasil fez contra o Japão, ela teve até um bom desempenho. O Wallace Santana, o corte da Lara deve gerar um grande impacto nessa primeira semana, Kaká Bizoc? Lembrando que ainda não é o corte, tá, gente? Ela está sendo tratada lá pela seleção brasileira, ela está fora da primeira semana, e certamente eles vão avaliar semana a semana a evolução da Lara. Olha, Vanessa, o problema da contusão da Lara, que é uma entorse de joelho, não é tão simples, né? Os ligamentos do joelho acabam ficando comprometidos, a recuperação às vezes é mais difícil. A gente tem um exemplo muito recente aí da entorse de tornozelo da Macris, né? Se não houve ruptura, ela fez um tratamento intensivo, ficou fora de um jogo na Olimpíada e voltou no seguinte. A torção no joelho, ela requer um pouco mais de cuidado, não dá para você imobilizar e ir para a quadra, né? Porque você não sabe o quanto foi comprometido cada ligamento ali. Então, a gente precisa esperar. O departamento médico da seleção com certeza está aguardando o edema diminuir, as condições para fazer um exame poderem apontar qual a gravidade. Mas joelho não dá para a gente esperar nada, nem fazer nenhum prognóstico antes de ter exames na mão. Pelo que a seleção colocou, a CBV, né, colocou ali nas redes sociais, a Lara já passou por exames de imagem e está sob cuidados médicos e fisioterapêuticos. E aí eles já afirmaram que ela não participa dessa primeira semana. Márcio, deixa eu agradecer aqui ao superchat, então, aí do Wallace. Obrigada pelo superchat, por contribuir aqui com o nosso trabalho. E o Márcio, o Kaká, ele fala assim, hoje já amanheci o dia meio triste com a notícia sobre a Lara. A gata estava voando e com fome de bola pela seleção. Espero que ainda consiga brilhar nessa Liga das Nações. É uma pena, como o Kaká lembrou, né? A Lara está há tanto tempo querendo voltar para a seleção brasileira, vinha fazendo aí boas temporadas, mas não vinha sendo convocada, e quando é convocada, acontece isso. Kaká, se for uma lesão simples de joelho, quanto tempo ela deve precisar para voltar à seleção? Se for simples, ela provavelmente na segunda semana já está pronta para voltar, né? Se não teve comprometimento de ligamento, esgarçamento, ela faz um tratamento fisioterapêutico, reforço muscular e volta a treinar. Bom, vamos falar então, tirando a questão da Lara, falar de seleção brasileira. O Brasil fez aí alguns jogos treino
com o Japão, né, antes da Liga das Nações. Kaká, nesses jogos treino, o que o Zé Roberto observa? O que é importante a seleção apresentar ali para o técnico? E faltando tão poucos dias para a Liga das Nações, por que é válido fazer jogo treino? É muito importante, primeiro, para adquirir um ritmo de jogo, né? E aí muita gente fala assim, mas elas saíram de campeonato agora, que ritmo é esse? É o ritmo próprio da seleção, um ritmo internacional, uma adaptação do conjunto que está sendo montado para representar a equipe nesse novo ciclo. E sempre existe, Vanessa, algumas novas concepções, né? É difícil que um técnico como o Zé Roberto, que já trabalha tanto tempo na seleção, não tenha novos objetivos para cada ciclo. E esses objetivos são colocados para o grupo. Então, esses amistosos são como se falasse assim, olha, gente, o nosso ciclo, a gente pretende isso, isso e isso, vamos colocar em prática. E é quando as jogadoras começam a se acostumar com esse novo trabalho. Jogar com o Japão sempre foi uma preferência do Zé Roberto e da maioria dos técnicos que passaram pela seleção brasileira antes dele, porque dá muito volume, muito ritmo de jogo. Então você tem essa possibilidade de jogar mais, né? A bola fica mais tempo, o time ganha essa capacidade de aguentar as transições, os ralis mais prolongados. Então é muito importante, principalmente jogar contra o Japão, e eu acho que esses 3 amistosos aí que foram feitos, né, esses 12 sets, eles jogaram 4 sets a cada dia, né? Foram 3 jogos, independentemente do resultado, tanto que um acabou empatado, né, Vanessa? Eu acho que eles tiraram o desempate no saque, né, depois do jogo. E então o Zé Roberto, nesse amistoso, além disso tudo, ele deu uma grande pista do time titular. Eu acho que a gente não tem dúvida de que aquele time que começou contra o Japão é o time que ele deve colocar em quadra na estreia da Liga das Nações. E qual seria, Kaká, esse time titular do Brasil aí para essa primeira semana, né? Ou pelo menos para esses primeiros jogos da Liga das Nações? Macris levantando, Kise na saída, Júlia Bergman e Ana Cristina na ponta, Carolane e Diana no meio de rede e a Natinha como livre. E acho que era o time esperado, não era, Kaká? Alguma surpresa dentro dessa escalação aí, pelo que o Zé Roberto também tem, né, dentro ali do grupo que está no Japão? Eu acho que é o que ele tem de melhor. E esse é o time base. As peças que chegarem vão se encaixar nessa estrutura. Deixa eu ver aqui algumas mensagens dos Golden Setters, os membros que nos apoiam aqui no nosso canal. Fernando, se recupere logo, Lara, e volte ainda mais forte. Você merece tudo de bom. Maurício lembra que a Lara fez 15 pontos no primeiro amistoso contra o Japão. Curiosamente, falou que acredita que a Diana segure. Ela cresceu na seleção na temporada passada. Acho que a Diana até seria, né, titular da seleção ali no Campeonato Mundial, mas por conta da cirurgia acabou ficando fora. Kaká Bizoc, sobre essa questão, muita gente que a mesma dúvida que existe entre um convocado e um convidado existe sobre jogo treino e amistoso. Qual que é a diferença entre eles? A diferença é que você sabe que você pode perder, né? A diferença é que pode empatar também, né? Pode dar 2-2. Até empatar. Mas o amistoso ele não exige da parte psicológica como um jogo oficial exige, né? A preparação é outra. Muitos jogos amistosos você entra em quadra depois de ter treinado forte de manhã ou no dia anterior. E o jogo oficial não, você se prepara para ele, dosa os treinos, a semana é mais planejada para você poder dar o máximo. E, com certeza, a exigência psicológica para esse grupo que está representando o Brasil na primeira semana vai ser, talvez, o ponto de equilíbrio ou desequilíbrio, né? É um time jovem, é um time que muitas querem buscar aí a titularidade, buscar a confiança do Zé Roberto para mostrar que tem condições de representar a seleção brasileira. É o caso da Júlia Bergman, que está voltando, da Ana Cristina, que está voltando, da Diana, que também está voltando, da Natinha,
que a Laís teve algumas oportunidades também nos amistosos contra o Japão e não decepcionou. Então, são essas brigas aí que fazem com que a cobrança psicológica seja bem maior, né? Ou eu vou bem, ou eu posso perder espaço. Ou, se eu for bem, né, eu posso estar ganhando espaço com o Zé Roberto. E tem a disputa interna ali, né, com um grupo que está em Nagoya e tem a galera que está aqui, que ficou aqui em Saquarema treinando. Thaisa já se apresentou, Nayemi, várias jogadoras já estão treinando lá em Saquarema, muito provavelmente vão estar na segunda semana da Liga das Nações. Cacá, você falou sobre esses novos desafios, né, do Zé Roberto, agora de início de ciclo. Início de ciclo não, a gente já está na metade do ciclo, aí, quase na metade final do ciclo de Paris. Mas para essa Liga das Nações, que a gente tem um grupo bem renovado, qual que é o desafio dele nessa primeira semana lá em Nagoya, no Japão? Eu acho que o grande desafio é começar a colocar em prática o que no papel a gente está vislumbrando aí para a seleção brasileira. É um time com muito potencial, mas que, por enquanto, está nas nossas projeções apenas, né, Vanessa? Não foi colocado em prática. A gente não teve nenhuma prova de fogo para esse time que a gente está imaginando. Júlia Bergman e Ana Cristina, uma delas vai fazer companhia para a Gabi quando a Gabi voltar. Será que a Thaisa volta como titular? Será que a Diana abraça esse lugar? Será que a Natinha e a Nayemi vão conseguir jogar nas situações mais difíceis, que foram onde elas se complicaram na temporada passada? Será que as equipes que a gente vai enfrentar vão outra vez desmontar o Brasil com saques muito bons? Né? A gente lembra que na temporada passada, um dos problemas do Brasil foi exatamente esse. A hora que um time entrava com saque muito eficaz e muito constante, a gente não conseguia reagir. O Brasil tem ótimo volume de jogo, tem ótimo aproveitamento nos contra-ataques, mas quando o saque do adversário entra, a gente teve sérias dificuldades. Vamos ver como que fica uma linha de passe composta com a Ana Cristina, que a gente sabe que tem muita dificuldade, como que o Brasil vai se virar, né? Porque a Ana Cristina, lá no Fenerbahçe, ela tinha a ajuda de uma ponteira espetacular e de uma oposta também derrubadora de bola. E a gente sabe que na seleção brasileira, o nosso ponto mais frágil, né? Não diria nem mais frágil, mas não tão forte, é a posição de oposta. Nós temos uma Kise que precisa jogar em velocidade. Nós temos uma Tainara que tem dificuldade quando os bloqueios são muito altos. Então, são as duas jogadoras que talvez possam ali, nesse começo de temporada, ser titulares. A Rosa Maria correndo por fora aí, né? E não, quando eu falo correndo por fora, eu não estou falando que ela é pior que as outras. Mas na cabeça do Zé Roberto, parece que até agora a preferência é por essas duas, né? Pelos últimos jogos, quem ele utilizou com mais frequência. E então nós temos que mostrar tudo isso, Vanessa. O desafio é mostrar que essa equipe é competitiva, que a gente pode passar na mão, que a gente pode jogar com velocidade e, ao contrário de algumas das grandes forças, ter uma oposta que divida com as ponteiras a responsabilidade de botar no chão, com levantamentos velozes. Essa é a grande diferença do Brasil em relação a algumas outras forças. Nós não temos uma oposta de definição em situações que não sejam com passe na mão. Então, primordial para o Brasil vai ser fazer com que essa menina aí, essa mágica, tenha a bola nas mãos. Senão ela é uma levantadora comum e não vai conseguir fazer mais do que o possível. Que é o que você sempre comenta, né, Cacá, desses grandes gênios aí do levantamento, como, por exemplo, o William Arjona, quando tinha a bola, não tinha a bola nas mãos, se tornava aí um levantador comum. Mas teve um momento aí na última semana, vocês devem ter sido impactados por esse vídeo. Você viu, Cacá, esse momento da Macri sendo levada pelo Zé Roberto até a Takeshita para passar a mão na Takeshita? A Takeshita é o nosso novo Corcunda. Lembra da saga do Corcunda? Passa a mão no Corcunda, que é campeão olímpico.
Aí o Zé Roberto, num treino ali do Brasil, né? A Takeshita hoje é comentarista de uma TV japonesa. Ele promoveu esse encontro entre as duas. Ele pegou na mão da Macris, colocou na mão da Takeshita e falou assim: olha, esfrega na mão dela para você evoluir. Que homenagem bonita, né? Uma reverência a uma das maiores levantadoras mesmo que o mundo já teve, né? Quem acompanha a gente aqui no Saque Viagem há mais tempo sabe o quanto eu considero a Takeshita, né? E acho muito bonito quando esse reconhecimento vem de uma figura tão importante quanto o Zé Roberto. Eu lembro até que o Kaká, quando fez a lista aí das maiores levantadoras da história, colocou a Takeshita ali entre as principais, né? Pela condição física dela e pelo que ela apresentava. Ela que fazia o Japão jogar, e desde que ela se aposentou, o Japão nunca mais foi o mesmo aí no cenário internacional. Márcio, torcendo para a Laís jogar pelo menos contra a Croácia. Ela está muito bem. Você acredita, Kaká, que o Zé Roberto vá, conhecendo o trabalho dele, né, a filosofia de trabalho dele, vai mudar muito o elenco nessa primeira semana ou vai abraçar esse time e ir com esse time nos 4 jogos lá em Nagoya? Olha, tirando 2 adversários aqui, a Holanda e a Croácia, que eu acredito que o Brasil vai ter mais facilidade, a Holanda vem sem algumas das poucas principais jogadoras, né? É um time muito frágil hoje, com o elenco completo, ainda mais com as 12 que foram relacionadas para essa primeira semana. E contra a Croácia. São 2 partidas que nós precisamos ganhar. E nós podemos ganhar com um time misto. Então, eu acho que nessas 2 partidas, Vanessa, o Zé Roberto vai utilizar algumas jogadoras reservas, vai mexer no time. Para ter o time mais forte, o time mais descansado, para as 2 partidas difíceis dessa primeira semana, que é a estreia contra a China, que a China sempre é um segredo, né, impressionante em todos os campos, né? Militar, social, tudo. A China, a gente não sabe o que acontece lá dentro. E no esporte não é diferente, né? Estão treinando aí já faz tempo, devem vir com uma equipe muito forte, apesar da ausência da Tinzu e da Zhang, né, Kaká Bizoc? Exatamente, da Zhang. É um time forte, né? É um time. Então, o Brasil vai jogar com força total contra a China e Dominicana. A Dominicana também é uma equipe que há muito tempo já tem um entrosamento, as jogadoras conhecem as nossas brasileiras. E contra a Holanda e contra a Croácia, eu acho que a gente pode tirar um pouquinho o pé do acelerador. E aí o Zé Roberto vai conseguir administrar a semana. Deixa eu ler aqui o superchat do Fernando Paulo. Boa tarde, pessoal, sempre acompanhando. Kaká, você acha bom começar logo enfrentando a China, elas mesmo desfalcadas, gostam de aprontar, vide Liga das Nações de 2022. É a mesma base que jogou o Campeonato Mundial do ano passado e a Liga das Nações do ano passado. Tem aquela canhotinha que o Kaká é fã, né? A Liu, tem Yuan, tem muita gente boa aí nesse time. A Yuan ali na camisa número 7, a central. Eu não gosto não, viu, Fernando? Eu preferia que a China fosse a última a ser enfrentada, depois que a gente pudesse observar bem. A China é uma incógnita. Como ela vai entrar na quadra, em quais condições essas jogadoras estão, né? Lembrando que a China... Eu não tive acesso às 12 jogadoras da China para essa primeira semana, mas entre as convocadas estão a Zhao, a Jing, a Gong, né, a oposta, ali que a Vanessa já citou, a Yunlu Wang, a outra ponteira. Sumiu aqui, vocês estão me ouvindo? Ah, então tá. Tem a Yuan, a Yang e a Yuan Wang, que são centrais, e tem as 2 líberos espetaculares, né? A Wang e a Zheng. Então, é um time fortíssimo. E eu não gostaria de pegar na primeira rodada, mas já que tem que ser, né? Vamos lá, vamos para cima. Mas às vezes também, Kaká, a gente fala muito sobre isso, né? Seria bom pegar mais para frente. Mas às vezes também não é bom pegar logo, porque a China também não está no seu auge técnico, físico, né? As seleções vão ficar melhores ali no final. Então, se a gente enfrenta essas seleções mais fortes agora, acho que pode ser melhor, pode ser uma boa tática. É uma boa avaliação a sua, Vanessa, porque elas também vão sentir a mesma falta de ritmo,
de jogo mesmo, né? Como o Brasil vai sentir, vai adaptar ali. E aí eu acredito que se o jogo for mais equilibrado, eu acredito muito mais na versatilidade brasileira. Aí eu concordo com você que não é algo tão ruim estrear contra a China. Bom, a gente já vai seguir falando aqui de Liga das Nações, vou trazer, o Kaká vai falar um pouquinho dos adversários do Brasil, mas antes quero fazer aqui o convite para você que ainda não é membro do nosso canal, por apenas R$ 7,99 por mês, ou 25 centavos por dia, você se torna membro e tem acesso a conteúdos exclusivos que o Kaká grava aqui para a gente, também tem prioridade aqui nas perguntas, né? Não sei se vocês separaram, a gente fica puxando aqui as perguntas dos membros, a gente tem que valorizar quem nos valoriza, então por apenas R$ 7,99 por mês, você se torna membro e nos ajuda a continuar aqui produzindo conteúdo para vocês. Como a gente sempre comenta, produzir conteúdo no YouTube não é barato e a gente não tem retorno, porque o YouTube fica com a maior parte aí da bufunfa, né, Kaká? Vamos trazer aqui a tabela da Liga das Nações para você analisar aí os outros adversários do Brasil. Kaká já falou um pouquinho dessa China. É sempre legal de ver Brasil e China em quadra, porque sempre é um grande jogo, sempre é emocionante de se acompanhar, né? Acho que vocês lembram como foi emocionante a última disputa, o último encontro entre Brasil e China no Campeonato Mundial, mas o Brasil, além da China, encara também Holanda, no dia 1º de junho, República Dominicana no dia 3 de junho, e Croácia, fechando a etapa de Nagoya no dia 4 de junho. Kaká Bizoc, você já deu uma dica que, para você, o Brasil poderia fazer testes contra a Croácia e contra a Holanda. A tabela é ótima nesse sentido, né? Um jogo forte contra a China, um jogo fraco contra a Holanda, depois pega a Dominicana, que vai dar trabalho, e aí pega a Croácia no último jogo. Acho que em termos de planejamento de semana é o ideal, né? Mas volto a falar, eu gostaria de pegar a China um pouco mais para frente. Já que não é possível, vamos para cima, vamos deixar essa motivação que todo grupo está prevalecer. E depois, Vanessa, contra a República Dominicana, mais uma vez vir forte, porque a República Dominicana está quase completa, né? Só falta Castilho. As demais, elas formam o time que vem sendo titular aí nas últimas competições, nos últimos anos, com algumas bem conhecidas nossas, né? A Brailin, a Dineire, a Penha, tem o ponto fraco ali na levantadora Marte, né? Eu lembro até de algumas brincadeiras que alguns dos nossos seguidores aqui falaram assim, se alguma levantadora se naturalizasse dominicana, ia ficar forte aquele time, né? E é bem isso mesmo. Mas é um time ofensivamente muito forte, a gente não pode desconsiderar. Assim, o que eu estou esperando dessa primeira semana, Vanessa? Talvez perca da China, não vai ser uma surpresa se perder da China. Vence a Holanda com facilidade, vence a República Dominicana não tão fácil e bate a Croácia fácil na última rodada. O Brasil Mesmo quando o Brasil está com força máxima, já tem dificuldade, né, de enfrentar a República Dominicana. Geralmente é jogo aí de 3-2, 3-1 bem pegado. Mas seria uma boa... É freguês. Não podemos também falar que não é freguês, porque ganha pouco da gente. Mas sempre é difícil. Então, numa dessas partidas difíceis, vai que ganha, né? Como já aconteceu algumas vezes. Kaká, seria uma boa marca, né? Sair de Nagoya, voltar para o Brasil com 3 vitórias e uma derrota nessa primeira semana de um grupo tão mesclado. E lembrando que o outro grupo lá está muito difícil, né? Muito equilibrado, algumas equipes desfalcadas, vão sofrer derrotas aí que depois vão ter que correr atrás. É o caso da Itália, que está muito fraca para essa primeira semana, mas que vai ficar forte depois, né? Estados Unidos também com um time praticamente B. Então, não sei o que vai vir do outro lado também, não. Vai embolar tudo. Se o Brasil ganhar 3, capaz que sai em primeiro aí na classificação geral. Deixa eu ler a mensagem do Matheus Zag. Essa primeira semana o Brasil tem toda a capacidade de sair com 100% de aproveitamento. O Matheus está bem otimista. Também estou, viu, Matheus? Um beijo para você. O Matt está aqui com a gente também, almoçando com vocês e ligadinho
Aqui, abraços. Francine se tornou membro. Muito obrigada, Francine, por contribuir com o nosso trabalho. Se você também quiser se tornar membro, aqui embaixo desse vídeo tem um botãozinho assim, seja membro. É só clicar nele e seguir os passos aí do YouTube. Espero que você goste aí da experiência, viu, Francine, de estar com a gente. Henrique, Cacá Bisoc, o fato da equipe da República Dominicana conhecer muito bem as brasileiras pode dificultar para o Brasil? Exige sempre mais, Henrique, porque quando você conhece bastante, você sabe de algumas fragilidades que os outros não sabem. Mas só conhecer não adianta, né? Você precisa conhecer e jogar o suficiente para anular esses pontos que você conhece. E a República Dominicana, ultimamente, não tem conseguido fazer isso. Acho que é um momento diferente. Eu falei o ano passado que eu não botava a mínima fé na República Dominicana, né? A Vanessa, eu lembro muito bem quando eu falei isso, ela até se espantou, falou assim, pô, mas não é um time forte? Eu falei, é um time forte, mas que não tem mostrado, né? E não sei por que eu acho que esse ano elas podem começar diferente, né? Pelo título do Praia com as irmãs Martínez, pela evolução da Penha, o amadurecimento da Gonçalves, a oposta, que é muito forte, mas muito inconstante, né? Vai ser o segundo ano dela como titular absoluta, talvez ela faça a Gaila, né? Uma liga diferente. Então, não sei por que, de um ano para cá, eu acho que a República Dominicana pode fazer uma boa temporada. Vamos ver se o feeling do Cacá está bom, está em dia. Francine, olha que mensagem fofa da Francine, Cacá. Convite aceito, acompanho desde sempre o canal, mas agora membro e muito feliz em colaborar. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Francine. Vocês não sabem o quanto vocês estão nos ajudando. Como eu comentei durante o Golden Set da última semana, não era nem para a gente estar aqui, né, Cacá? Não era nem para a gente estar aqui mais na temporada de seleções, mas vocês nos ajudaram a manter o projeto.